Barroso, informação para a audiência da Auriverde Brasil. Olha, o ministro Alexandre de Moraes avalia manter o afastamento de Rodrigo Bacelar, do União Brasil do Rio de Janeiro, da presidência da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado. A decisão, segundo integrantes da Suprema Corte, serviria para evitar obstrução nas investigações e a continuidade do que a Polícia Federal aponta de uma interferência do Comando Vermelho na política do Rio de Janeiro. Na Suprema Corte, magistrados também consideram que caberia a adoção de outras medidas cautelares, incluindo tornozeleira eletrônica e os contatos com demais investigados no esquema de benefício à facção criminosa, que deveriam ser suspensos. O plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou ontem uma resolução para soltar o presidente da Casa Legislativa. Ele está detido preventivamente na Superintendência da Polícia Federal, na capital fluminense, desde a última quarta-feira. Ele se tornou alvo da Operação Unha e Carne, que apura a participação de servidores públicos no repasse indevido de dados sigilosos. Segundo dados da Polícia Federal, o vazamento teria atrapalhado o andamento da Operação Zargum, responsável por prender em setembro o deputado estadual Tiago Raimundo dos Santos Silva, do MDB, conhecido como TH Joias. Cláudio, nessa situação, eu até pedi para o Barros trazer essa informação, não foi decidido ainda pelo Alexandre de Moraes. Ele deve manter o afastamento do Bacelar. Tem muito voto do PL do Rio de Janeiro para tirar o Bacelar da situação, né? Tem votos também do PT, do PSOL, que majoritariamente foi contra, né? Pedem a manutenção da prisão do Bacelar. Então, veja, está uma situação bem complicada ali. Estão dizendo, e aí eu não tenho como trazer ainda a informação, é extraoficial, que essa história de Bacelar preso, TH Joias, isso também pode trazer impacto sobre o governo Cláudio Castro. Por isso, então, por esse motivo, PT e PSOL no Rio estão querendo que fique na cadeia. Na cadeia Bacelar, porque ele pode amanhã, quem sabe, delatar, contar uma historinha ali, e isso pode impactar um governo do PL de Cláudio Castro. Veja, isso pode impactar. Eu já vi coisas assim com o Mauro Cid. Na movimentação do voto de ontem, se confirma. Porque o PL, partido do governador Cláudio Castro, quer soltar Bacelar. O presidente da Assembleia. PT e PSOL quer manter preso Bacelar. Então, nesse movimento, essa informação se conclui. Então, deixa eu só pegar uma lógica. Historicamente, como a gente viu em várias votações sobre questões de segurança pública, o PT e o PE e o PSOL votam a favor de medidas que suavizam a vida do narcotráfico. Uhum. Nesse caso, eles suspeitam que poderia ter uma relação, então eles querem ferrar. Na verdade, olhando para a eleição do ano que vem. Sim, aí mas só para lembrar as pessoas que Cláudio, saíram da casinha. Sim, normal. não, mas aí, por que eu pedi para o Barros a gente discutir essa informação aqui? Cabe à ALERJ decidir sobre a manutenção ou não da prisão de um deputado estadual, do presidente da Casa em especial. Se sim, se o regimento, se a lei, se a Constituição determina que quem define a manutenção da prisão é a ALERJ, são os deputados estaduais. O que acontece na Câmara, seria sim. Sim. Então eu entendo que a decisão tem que ser respeitada. Mesmo que eu entenda que Bacelar deve ir na praça, ajudou o TH Joias, pode trazer um impacto sobre, né, o governo estadual. Veja, porque se eu defendo a liberdade de Daniel Silveira, se eu defendo a liberdade, processo legal. Eu preciso o Chico e o Francisco, eu preciso devido olhar para o processo legal. Exato, Cláudio. É assim que funciona, para os dois lados. Então, Cláudio, mas você vai entender o carinha que mandou matar a Marielle não saiu, é o devido processo legal. Cláudio, o cara. Mas olha que loucura. Quem está definindo sobre isso é Alexandre de Moraes. Uhum. Do ponto de vista de querer fazer justiça, eu, Pitori, quero fazer justiça. Justiça do ponto de, se o cara é bandido, tem que pagar, tem que estar preso, não sei o que e tal. Eu, no meu coraçãozinho, penso assim, que fique preso. Eu, no meu coraçãozinho, posso trair a minha sensatez e desejar que Alexandre de Moraes
mantenha preso o Bacelar. Não sei se eu estou sendo claro. Enquanto, na verdade, eu preciso defender a decisão correta da Alerj. Quando você fala no meu coraçãozinho, você está falando uma decisão emocional. Sim. Que eu tenho. Quando a gente eu quero ver um bandido preso sempre. Quando a gente fala em obedecer o devido processo legal, é uma coisa que nós, da área do direito, que temos honestidade intelectual, nós, advogados, promotores, juízes, ministros, nós mesmo odiando o resultado do devido processo legal, que a gente consegue antever, a gente fala, eu sei que a pessoa está errada, que a pessoa não presta, que a pessoa tinha que apodrecer na cadeia, mas o devido processo legal me obriga a admitir que tal prova é nula, que tal situação é tal, então eu sou obrigado a reconhecer tal situação e a consequência é voltar ao cara. Então, quando a gente fala em devido processo legal, não é o que a gente quer. É o que está estabelecido uma regra que a gente assumiu que tem que honrar e cumprir. Então, quando não obedece o devido processo legal, não é o que a lei estabelece para todos, mas sim o que o coraçãozinho raivoso ou apaixonado das pessoas decide. Por isso que o juiz tem que ser alguém imparcial, alguém que não se deixa levar pela emoção. E é isso que a gente não vê no ministro Alexandre de Moraes. Lembrando também uma coisa muito louca. Houve um atentado, houve um conjunto de atentados e situações no Rio de Janeiro que levaram a um controle quase que total de grande parte do território do Rio de Janeiro por esses grupos de narcotráfico, por milícias e tal. Aí o governador fez uma incursão, um procedimento, e esse procedimento foi lá reconquistar para o Estado, ou tentar reconquistar para o Estado, uma área do país, do Estado, uma área da cidade. E, na madrugada, os humildes cidadãos ligados ao narcotráfico, vestidos com roupas armadas, de fardas de guerra, com equipamentos bélicos de altíssimo potencial, foram vendo para enfrentar e decidiram que não dava para enfrentar, foram se meter lá no mato de madrugada. Todas as pessoas inocentes foram lá para o mato de madrugada e estavam sendo esperados por um grupo. Quando o grupo da polícia demonstrou, rendam-se, desistam, óbvio que eles abriram fogo contra a polícia, houve ação e reação, e aí morreram várias pessoas, inclusive hoje, que eu me lembro, são 5 policiais que já faleceram. Então, essa situação... E com detalhe, tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que chegou no Rio de Janeiro agora para saber se o BOP abusou dos direitos humanos. Agora. Vai pressionar o BOP. Exatamente. Então, essa situação que fez com que mais de 80 e tantos % da população da área objeto da operação apoiasse a atitude do Estado, porque o cidadão comum, trabalhador honesto, ele é prisioneiro sequestrado dessas facções. A população apoiou o governador. O presidente Lula não pôde falar, foi outro que, como o Tarcísio ficou agora com o Flávio Bolsonaro, naqueles dias o Lula passou dias calado, porque o Lula não tinha o que falar. Porque quando você não pode ser contra, você tem que ficar quieto. O silêncio fala. Aí o Lula ficou quieto. Aí quem que foi voando assumir a responsabilidade? Super capa, Alexandre de Moraes. Peraí. O Alexandre de Moraes correu para tentar enquadrar. Agora o mesmo Alexandre de Moraes está com essa discussão. E, gente, tem hora que eu fico achando que é difícil acreditar que o devido processo legal está tentando enfrentar o crime. Não. Pá. E aí, quando eu sei que aqui em São Paulo nós temos uma facção que controla o Estado e ela está disputando o território com aquela facção que é o Comando Vermelho lá no Rio, e eles estão disputando vários estados do Brasil, eu pergunto, quem é que sai perdendo se o comando se ferrar? É o comando. E quem sai ganhando? Ai, Jesus, será que nós estamos tendo uma grande discussão de disputa de território por facções no Brasil? Então, o Brasil está sendo disputado por grandes facções. Mas eu não posso acreditar que tem algum político envolvido defendendo, muito menos órgãos políticos, mesmo que o órgão político seja uma corte constitucional. Uma corte constitucional não pode ficar dando posicionamento a favor de bandido, mas ela deu uma DPF que não pode subir no morro, tem que primeiro avisar 170 pessoas, entendeu? O jogo é político, meu irmão. Barroso falou, o STF não é mais o Poder Judiciário, ele é um órgão político da cúpula do Poder Judiciário.
O Barroso falou, é político. Aí você entende o que você quiser. Bom, mas vamos lá. Acompanhando e esperando a decisão de Alexandre de Moraes relacionado a presidente da Alerj, o Bacelar.